Fala pessoal, mais um dia com o nosso podcast AD Jussara Podcast. Estamos aqui ansiosos para aquilo que Deus vai fazer nesta manhã. Estamos com pessoas especiais e uma delas é meu amigo, meu irmão Josué. Como estão as coisas, Jô? Tá tudo na paz. Você tá feliz, Davidson? Graças a Deus, melhor Amém. impossível, Jô. Amém. Gente, e falar de pessoas especiais, hoje um grande pastor, amigo, que eu tenho o costume de chamar de pastor, tão amoroso, tão carinhoso que ele é comigo, com minha família, com minha esposa. Ele que é natural de Ibaiti, Paraná, nascido em 22/2/1900 e algumas coisinhas. Vamos privar, né, Joele? Filho do José Benedito Neto e da Neide Jacinto Benedito, casado com a nossa pastora Ceissa, que nasceu em 8/5/1900 e algumas coisinhas. Pais de 2 filhos incríveis, o Jonathan e a Ana Clara. Profissão administrador financeiro. Em toda a sua trajetória já trabalhou como engraxate, como vendedor de sorvete, vendedor de salgados. Também trabalhou na agricultura. Muito bom. Ajudante geral, motorista de caminhão e líder de pessoal. Exerce a função desde os seus 16 anos de idade. Então, imagina, Jô, o tanto de história, de experiência que ele tem para nos passar. O que ele tem de experiência tem de idade. Quase a nossa idade. Formado em teologia, pessoal, em 1998, pela faculdade Unip. O tempo de pastor, ele exerce esse ministério desde 1998. Já se faz 24 anos com o ministério do pastor. Desde 2006 na igreja, com 16 anos de idade. Batizado aí sim, 24/2/1991. Nascido em lar cristão. E aqui são algumas igrejas que ele já pastoreou do nosso ministério. Pastoreou a igreja do Novo Horizonte 2 vezes, iniciando em 98 até 2000 e depois retornando em 2004 a 2005. Também o Galo Branco de 2001 a 2002. Esta igreja do Campo dos Alemães, a qual eu conheci aqui, tive o privilégio de ser pastoreado por ele no ano de 2009 a 2011. Atualmente no Jardim Portugal desde 2014. Também já auxiliou a igreja do Jardim Americano, hoje auxilia a igreja do Campo dos Alemães e já coordenou o Ministério de Teologia da nossa igreja também. É um vasto currículo, um currículo de homens grandes, e por isso que eu digo que é um privilégio imenso, meu pastor, de estar recebendo o Senhor no nosso primeiro episódio do ADCast Jussara. A paz do Senhor, meus amigos, nada melhor do que estar entre amigos. Uma honra muito grande poder participar com vocês deste ADCast, podcast Campo dos Alemães. Quero louvar a Deus pela iniciativa. Iniciativa esta espetacular, uma vez que muitas pessoas serão alcançadas por este trabalho brilhante, que tenho a plena convicção que foi o Espírito de Deus que colocara nos vossos corações. Amém. E digo sempre, nada melhor do que estar entre amigos. Aí descrito um pouco da minha história, uma história de superações. Portanto, hoje aqui compartilhando com vocês, louvar a Deus pela vida do Davidson, um filho, Josué, que Deus tem colocado no meu caminho, no caminho da AD Jardim Jussara, nos últimos meses. Uma alegria, uma satisfação muito grande poder participar com vocês deste evento nobre e tenho a plena convicção que esta é a estreia de muitas outras entrevistas, bate-papo, e que trará edificação para aqueles que tirarão tempo da sua vida para ouvir o nosso bate-papo. Muito obrigado pelo convite. Uma vez mais, quero agradecer e dizer que me sinto honrado em participar dessa estreia. Não há
alegria maior do que participar com vocês. Muito obrigado, Deus abençoe e espero corresponder à altura dos nossos ouvintes e de vocês aí, os meus entrevistadores. Amém. Muito obrigado. Amém, pastor. Então, pessoal, vai ser mais um bate-papo. Nós iremos fazer algumas questões, algumas perguntas para o pastor. Ele irá nos responder e temos a certeza que dessa forma nós iremos aprender. Eu acho que além de passar esse vídeo para vocês, nós somos os primeiros a estar aprendendo, Josué. Demais. Como eu disse no começo, é uma honra ter o senhor aqui conosco. Creio que vai ser um conhecimento muito grande que a gente vai ter agora sobre as perguntas que a gente vai fazer e que a gente saia cheio, que o senhor venha derramar no nosso coração. E a gente já vai começar fazendo as perguntas, né? Pastor, a gente queria saber qual que foi a sua experiência mais incrível com Jesus que o senhor já teve nessa caminhada, que é muito longa. Josué, a gente observa aí, essa pergunta, acho que é uma pergunta que todo aquele que vem para Jesus, ele gostaria de compartilhar. Espero que as perguntas não sejam muito, assim, cheias de complexidade, né? Mas vamos, dentro da complexidade, respondê-las uma a uma. A maior experiência que tive com Jesus, apesar de ter nascido em um lar cristão, fui ensinado desde criança a seguir a Jesus, mas passa aquele período da adolescência, e no período da adolescência parece que a gente dá uma desvirtuada. Mas estava um dia em minha casa, eu gostava de jogar futebol, e todo domingo a gente saía, apesar de morar na roça, todo domingo a gente saía para jogar um futebol, e o chefe do time chegou para mim no sábado: olha, amanhã nós iremos jogar em tal lugar. E eu olhei para ele, mas tinha algo diferente naquele dia. A chama no Espírito Santo, ou do Espírito Santo no coração, estava falando muito alto. E justamente naquele dia, o casal de pastores foram fazer uma visita para os meus pais. E nesta visita, antes da visita, eu disse a ele: olha, eu não vou mais jogar futebol porque não dá camisa para ninguém. Futebol hoje, a gente sabe que para aqueles que são profissionais, hoje o desejo de muitos jovens. Porém, na época, disse: hoje não vou mais. E quando o pastor foi fazer a oração na cozinha da casa dos meus pais, eu entrei no meio, participei da oração, e quando eles perceberam, abriram os olhos, me viram. Estava com shorts bem curtos, estava desapropriado para o momento, mas eles fizeram o convite para mim vir para Jesus. E não pude recusar, porque Jesus é o nosso bem maior. Então, além da experiência da conversão, estes anos têm sido anos de muitas experiências. Jesus é o nosso bem maior. Quem tem Jesus, ele tem o maior tesouro na sua vida. Então, a maior experiência, ou uma das grandes experiências, está justamente no fato, no dia da minha conversão, literalmente. Porque depois que vim para Jesus, só trabalhando para Jesus, fazendo tudo quanto me vem às mãos para fazer. Bem, uau! A experiência do primeiro encontro com Jesus, ela é sensacional, né? O primeiro amor, o primeiro toque. E acredito que a experiência de todo cristão, se não a mais forte, uma das mais fortes, é realmente o primeiro encontro com Cristo, né? Então, o pastor falou muito bem, né? Pastor, e eu estou num caminho eclesiástico também, né? Por mais que seja jovem ainda, 25 anos. Mas, para mim, já foi um choque muito grande quando eu fui consagrado a diácono, antes cooperador, e um choque maior quando eu fui consagrado a presbítero, que é um peso de um ministério, a responsabilidade aumenta,
ir para o Senhor tão novo, como foi ser consagrado pastor com uma idade que muitos jovens querem fazer qualquer outra coisa menos ser pastor? Boa pergunta. Davidson, o ministério é a coisa mais linda que pode acontecer na vida de um cristão. Fomos chamados, e nós, quando olhamos para a Bíblia, nós encontramos alguns personagens. Dentre eles, eu gosto muito da história do profeta Jeremias, profeta chorão, quando Deus o chama para o ministério profético, e Jeremias, ele meio que quer escapar da sua chamada, mas aí Deus o chama e diz: olha, Jeremias, tu foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Olhar para o ministério é olhar como além da salvação, ou primeiro a salvação que nos alcançou através do sacrifício, morte vicária de Cristo na cruz. Mas quando eu falo de ministério, eu falo de forma emocionada, sem sensacionalismo, porque é o maior presente que Deus nos dá. Obviamente que passamos as escalas, e eu, desde que eu vim para Jesus, me batizei em 91, com 16 anos, completei 16 anos, 2 dias após me batizei. E inserido no ministério, já logo comecei a fazer a administração financeira da igreja, ainda no Paraná, e depois, em 95, vim para cá e comecei a desenvolver o trabalho, passando pelos processos, assim como você passou pelo processo de cooperador, diácono, também passei pelos processos, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, isto na nossa escala hierárquica. Quando recebi do meu pastor a informação de que seria consagrado ao pastorado, literalmente, embora já exercendo o ministério pastoral, mas quando fui consagrado aqui em Mogi das Cruzes, no ano de 2006, ou seja, aí já 16 anos como pastor, literalmente falando, foi uma alegria, um privilégio muito grande. O privilégio de olhar para o céu e ver que Deus, no seu alto e sublime trono, Ele olhou para o meu pastor presidente, pastor Zé Laércio. Um abraço ao meu pastor Zé Laércio, Deus te abençoe. Deus abençoe sua saúde, sua família, pastora Vera. Mas que Deus olhou para o meu pastor presidente e disse: chegou a hora dele. E ele me informou sobre a prova, e em Mogi das Cruzes, mais especificamente no mês de abril, sendo ali separado, consagrado ao ministério pastoral. É lindo. Amo servir a Deus com o meu trabalho pastoral. Amém. A gente comentando, né, sobre os processos, assim, do seu tempo lá atrás. Queria te fazer uma pergunta, pastor. Do seu tempo para cá, o que o senhor está achando da igreja hoje em dia? Tem Batista, Assembleia, essas igrejas. O que você está achando da igreja hoje em dia? Josué, agora você... A pergunta, ela é importante por demais de conta para o momento diurno, os nossos dias. Uma pergunta complexa. Porém, a gente, embora eu esteja mais preso, força de expressão, ao nosso trabalho assembleiano, AD Jardim Jussara, nestes 27 anos que moro em São José dos Campos, dá para contar as vezes que saí para outros ministérios a convite ou para pregar, que não a nossa igreja do Jardim Jussara. Não porque tenha preconceito, longe disso, muito pelo contrário. O Evangelho do Senhor Jesus precisa ser anunciado em todas as instâncias. E todas as oportunidades que temos, preciso, assim,
fazer, porque para mim é uma satisfação. Porém, o que me preocupa, e a tua pergunta ela é muito pertinente. Obviamente que os nossos amigos ouvintes poderão, de repente, deixar as suas perguntas, as suas contraposições, de repente, questionamentos, contrariando. Porém, o que acontece? Nós estamos vendo a igreja nos últimos anos, algumas características da igreja se perdendo no meio do caminho. E quando eu falo de algumas características, eu não estou falando de dogmas religiosos ou de, vamos dizer assim, de usos e costumes. Não, eu estou falando de alguns modismos que vão adentrando a igreja e daqui a pouco aquilo que é sagrado, aquilo que é primazia para a nossa vida espiritual. Por quê? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Igreja, quando se fala de igreja, não sei, talvez mais à frente vocês poderão me questionar novamente relacionado a isso e terei que responder. Mas a igreja, ela, por algumas questões de lideranças, algumas lideranças, digo que houve um certo preconceito. Mas voltando à tua pergunta, veja, a grande preocupação é de algumas situações que acabam entrando na igreja sorrateiramente. É tipo, nós como cristãos, a gente vive uma vida e nessa vida cristã a gente dá uma diminuída que eu falo, dá uma tirada do pé do acelerador, põe no freio e daqui a pouco o que acontece? A gente acaba permitindo que algumas coisas adentrem na nossa vida e depois a gente tem uma certa dificuldade para tirar. A igreja não é diferente, principalmente a igreja. Então nós precisamos estar muito atentos com o que vem adentrando a igreja, seja a Assembleia de Deus, seja presbiteriana, seja a Igreja Batista, seja ela qual for. Eu costumo dizer que o que rege a nossa vida e o que deve reger a igreja é a Bíblia. Porque a Bíblia Sagrada é a nossa norma de regra, fé e conduta. É ela que nos dá as diretrizes. Ou seja, tudo quanto eu precisar de resposta, de solução, de Gênesis a Apocalipse eu vou encontrar esta resposta. De forma que ela vai me dar a diretriz. O profeta Oséias, ele diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, quando falta conhecimento, a gente permite alguns modismos vir de fora. E aí a gente acaba, um pouquinho só não faz mal, mas às vezes um pouquinho vai minando e a igreja perde a sua característica principal, que é de adorar única e exclusivamente ao Senhor. Este é o papel da igreja. Amém. Eu acredito, pastor, que, lógico, e quanto mais igrejas se abrirem, seria melhor, mais a favor de mim do que contra mim, diz um certo jargão. Porém, eu acredito que muitas igrejas estão se abrindo porque as pessoas, vamos supor, a pessoa não gostou de uma cadeira que estava no centro da igreja. Já é motivo para ela querer abrir a própria igreja. Ela não gostou da cor da igreja. Não gosto dessa cor, eu vou abrir uma igreja com outra cor. Ou seja, hoje em dia, as pessoas estão usando argumentos muitas vezes fracos para sair da igreja e abrir o seu próprio ministério. Não sei se na caminhada do Senhor, o Senhor já se deparou com pessoas que estavam ao seu lado do ministério e abriram outro ministério, ou até saíram da igreja. Mas por pequenos motivos, eu acho muito bom. Quanto mais igreja, melhor. Só que nós temos que parar de pegar no particular aquilo que eu quero. E por causa disso eu vou abrir uma igreja. Não sei se o senhor pensa dessa forma. Muito boa a tua analogia relacionado a esta postura. Veja que qual a motivação para se abrir um novo ministério? Obviamente que antes uma igreja do que, de repente, algo que seja prejudicial, contra a igreja, que seja contra a igreja, que venha
trazer prejuízo à igreja. Mas a pergunta que fica é: qual é a motivação? Por que é que eu desejo abrir um novo ministério? Eu desejo abrir um novo ministério porque eu tenho literalmente chamada pastoral? Vou abrir uma igreja porque a vocação evangelística está no meu coração e vou trabalhar para que esta igreja se desenvolva e cresça a partir da minha propagação do evangelho? Ou a minha motivação, o meu propósito é dividir a igreja? Se há motivação de dividir a igreja, vou abrir a minha igreja para fechar outra igreja, já abriu com motivação errada. Ele já acaba que ele deixa entrar no seu coração a síndrome de Lúcifer, que é a síndrome da rebelião. Perfeito. Então, isso é muito complicado. Agora, pode ser que amanhã alguém chegue para mim: pastor, eu tenho chamada pastoral, quero abrir uma igreja, o senhor me abençoa? Vai abrir com a motivação de ganhar almas? Sim. Tem a bênção. Porque melhor igreja do que algo que trabalhe contra a igreja. Agora, se a motivação for: olha, eu quero abrir uma igreja, mas eu quero, não gosto do... Porque assim, às vezes o camarada ele quer abrir uma igreja porque ele não se submete à liderança. Ele não quer se submeter àquele que dirige. E a Bíblia diz que não há autoridade que não venha de Deus. Mas o líder ele está fazendo tudo errado. Bom, talvez na concepção de quem quer dividir está errado, mas talvez na concepção da membresia ele está certo. Antes de qualquer coisa, a gente precisa passar por um crivo. Este crivo ele é de suma importância. E fica a complicação, porque quando o camarada abre uma igreja, e me perdoe aqui a expressão esdrúxula, camarada, às vezes quando ele abre a igreja com a síndrome de Lúcifer, ele arrasta um monte de pessoas para trabalhar com ele, que vai viver debaixo desta síndrome. Nós precisamos estar debaixo de autoridade espiritual, uma cobertura espiritual, de forma que você no teu trabalho, você está trabalhando, está coberto. De forma que você vai para a escola, para onde você vai, está no seio da família, você está coberto. O problema é quando você está debaixo de uma cobertura de síndrome de Lúcifer, ou seja, da rebelião. Então, infelizmente, muitas pessoas, às vezes elas olham, acham que a igreja é um meio lucrativo. A igreja não é meio lucrativo, a igreja é um meio de pregar o evangelho. Ela tem as suas necessidades? Tem. Então, nós precisamos ser coerente com aquilo que nós desenvolvemos em termos de olhar para a abertura de uma nova igreja. Não sou contra, desde que a pessoa tenha mentalidade e saiba fazer de acordo com a palavra de Deus. Outro sim, o perigo de muitos que abrem as suas igrejas é porque eles não querem sentar para aprender, mas querem levantar para ensinar. Eu acho que a máxima que deve prevalecer é que nunca levante para ensinar sem antes você sentar para aprender. Não tem paciência. Eu vou abrir minha igreja porque o uso e costume, ou porque a doutrina da Igreja Assembleia de Deus, AD Campo dos Alemães, não bate com a minha. Espera aí, você está falando de doutrina ou você está falando de uso e costume? Precisamos dividir. Então, é assim que eu enxergo esta posição, este teu comentário, esta tua pergunta, a questão de abrir novas igrejas. Interessante que, às vezes, o camarada quer abrir uma igreja na porta da nossa, mas ele não quer abrir lá no Vale do Jequitinhonha, lá no Agreste Nordestino, ele não quer ir fazer missões lá no Oriente Médio, na África. Tem muitos lugares que precisam fazer missões, mas as pessoas querem fazer na porta da nossa igreja para, de repente, dividir a igreja. E a igreja, ela é única. Não existe duas igrejas. A igreja, ela é única, indivisível, porque a igreja é de Jesus. É igual o que o Deis falou, que tem mais acontecido nas igrejas ultimamente, é tipo assim, a pessoa chega na igreja e fala: nossa, o pastor não deu oi, o pastor não deu bom dia, o pastor não cumprimentou minha mão, então eu vou sair da igreja, vou abrir uma igreja, porque lá eu vou tratar todo mundo desse jeito. E o que mais tem na igreja é isso, né? A pessoa, tipo assim, fala, tipo,
o pastor tá desse jeito, o pastor não quer conversar, não sei o quê, mas muitas das vezes o pastor nem faz isso por querer, entendeu? E, tipo assim, ele tá ali, tá movimentado e, tipo, não é assim. Não é saindo, vamos abrir uma igreja, igual o pastor falou, vai abrir num pensamento errado, e isso tá acontecendo demais hoje em dia. A motivação é errada muitas vezes, né? Exatamente. Só falando um pouco sobre isso daí, é que às vezes a pessoa, Josué, ela quer exclusividade. E o pastor não é pastor de uma única pessoa. O pastor, ele é pastor de uma congregação. Por exemplo, o nosso pastor-presidente é pastor-presidente de um campo. Ele não é pastor exclusivo de uma pessoa. E o problema dessas pessoas é que elas querem exclusividade. E aí fica complicado. É muito corrido, né? Ainda mais a vida de um pastor-presidente, né? Sim, com certeza. E poucas pessoas entendem isso. Mas, complementando, pastor, a questão que fizemos ao Senhor, da chamada pastoral. Como reconhecer se uma pessoa tem chamada pastoral? Boa pergunta. Eu digo sempre, o Davidson, eu tenho a grande satisfação de ter amigos, filhos espirituais à frente de trabalhos ao longo da minha história. A minha história pastoral, ela não se completa se não for para fazer discípulos. É difícil fazer um discípulo. Não se faz do dia para a noite. Mas o reconhecimento ao chamado se dá antes da consagração. A gente não consagra. Eu, por exemplo, como pastor, eu não levo alguém para o ministério sem ele estar trabalhando. Eu não consagro para trabalhar. Eu consagro porque está trabalhando. Então, a chamada você tem o dia a dia, e nesse dia a dia você vê o grau de dedicação, fidelidade, a prontidão ao exercício das necessidades da igreja a qual ele faz parte. Então, o chamado é isso aí. Eu jamais vou pegar alguém e falar assim, vou te levar ao ministério para você trabalhar. Não, eu vou te levar ao ministério porque você está trabalhando. Então, a dedicação diária, fidelidade, disposição em fazer e dar o seu melhor é um requisito principal. E, principalmente, além do mais, eu acho que aqui, não tenho certeza, que um dos requisitos primordiais para um chamado é ser e permanecer cheio do Espírito Santo. Sem isto, é uma lata vazia. Não adianta de nada. Verdade. Pastor, o que o senhor diria? Porque hoje em dia nós vivemos de processos em processos, né? E o que o senhor falaria para uma pessoa que está passando por um processo doloroso, difícil? Davidson, vale lembrar que este processo doloroso, sempre, em algum momento da nossa vida, se não passamos, vamos passar. Eu gosto muito de um versículo bíblico do livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 43, verso 2, que ele diz, quando passares. Interessante que não é se passares, é quando. Então, todos nós passaremos, uns, obviamente, com um processo mais doloroso do que o outro, porém, a Bíblia diz que nós não seremos tentados além daquilo que possamos suportar. Um conselho para uma pessoa que está passando por um processo doloroso é que ela seja extremamente confiante no Deus o qual ela serve. O salmista diz que o salmista no Salmo 40, verso 4, ele diz que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ou seja, se nós olharmos para Deus como o Deus que a Bíblia descreve, o Todo-Poderoso, o Cristo que diz que todo poder me é dado nos céus e na terra, o processo doloroso vai passar. Vai passar. Enfrentamos ele e, à luz da palavra, oração, busca por ajuda. Não pode ter vergonha de buscar ajuda. Porque o grande problema de muitas pessoas, e elas acabam sucumbindo, é que no momento do seu processo doloroso, ela não busca ajuda. A quem de direito? Obviamente que buscar ajuda, ela precisa saber para quem buscar ajuda.
primeiramente em Deus, mas um conselheiro, ter alguém que possa lhe ajudar. Então, o processo doloroso, ele vai passar. Tá? Então, vale a pena permanecer. Desistir, jamais, porque o processo, ele é cíclico, ele passa, não vai permanecer para sempre. Sim, é igual fala que deserto não é lugar de moradia, é lugar de passar, né? Exatamente. Isso aí. E, pastor, voltando pro tema de pastor, assim, alguém já te julgou por ser, tipo, pastor, assim, pastor de assembleia, assim, que lá fora muita gente fala, nossa, ele é pastor de assembleia ainda, e tem aquela outra visão, tipo, meio que excluindo o senhor de algumas coisas assim? Já passou por esse momento, já? Então, vamos ver se eu consigo responder à altura da pergunta. A pergunta ela é muito pertinente, mas vamos tentar trazer esta resposta mais, assim, abrindo um pouquinho o leque. Julgar, sempre somos julgados. Sim. Como pastores. Isto, eu acho que o pastor que ele nunca passou pelo processo de um julgamento, ele pode dizer, olha, este varão é perfeito. Seja ele pastor assembleiano, seja ele pastor presbiteriano, assim por diante. E quando a gente fala de pastor interdenominacional, a gente vê que cada denominação tem a sua filosofia interpretativa da Bíblia. Existem aqueles que concordam e aqueles que discordam. Mas, vamos lá, vamos para a pergunta. Deixa eu entender bem a pergunta aqui. A gente às vezes é julgado, Josué, pelo fato de algumas igrejas elas adotarem filosofias, por exemplo, igrejas que elas tratam muito a teologia da prosperidade. E as igrejas que tratam muito a teologia da prosperidade, elas são taxadas como igrejas dinheiristas, que só pensam em dinheiro. Aí, quando o pastor Adilson chega em um certo repartimento e diz, olha, eu sou pastor, você vê o julgamento no olhar. Às vezes, o julgamento não é com palavras, mas no gesto, na atitude, por causa de algumas posturas que algumas denominações carregam. Quanto a ser julgado por pastor denominacional, que eu me lembre, assim, abertamente, eu não consigo trazer isso à memória para você. Obviamente que nós estamos formando uma geração de jovens, onde nós temos algumas igrejas que elas estão abrindo o seu leque. E quando eu digo abrindo o leque, é trazendo uma certa preocupação à palavra. Volto a dizer, não é questão de uso e costume, é questão doutrinária. E quando essas igrejas elas vêm e abrem questões doutrinárias, com algumas coisas sendo permitidas, alguém vai olhar, mas tu é pastor da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus a turma até brinca, né? Você é pastor da igreja da Breia, da irmã que tem que estar com a saia no pé, que não sei o quê. Não, a minha igreja ela é mais tranquila, lá eu posso ir à vontade, que não sei o quê. A gente só precisa tentar descobrir o que é ir à vontade. Porque ir à vontade é uma coisa. Agora, estar à vontade, como é que vai funcionar isso? Ir à vontade é a vontade fundamentada da palavra de Deus. Quero estar num lugar onde eu fico bem tranquilo, às vezes escondido dos olhos daqueles que nos enxergam para trazer para perto, ou quero ir à vontade porque lá a pessoa entra, participa e depois... Resumindo, dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Nós precisamos lembrar que a igreja não somos nós, a igreja sou eu. Eu sou a igreja dentro da igreja instituição, mas eu sou a igreja fora da instituição, porque eu sou membro do corpo de Cristo. Entendeu? Espero ter... Amém. Somos o reino em movimento, né? Exatamente. Desse jeito. Pastor, tem uma grande frase, né? Que diz que ela foi até modificada. Eu sempre escutei que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Hoje nós aperfeiçoamos essa frase, né? Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. E pensando desta forma, qual que é a importância de uma esposa para um sucesso de um pastor? Ô Davidson, a esposa é tudo.
A gente observa a esposa do pastor e veja que você fez menção do nome da minha esposa aí na minha descrição, mas dificilmente você vai encontrar na igreja, no contexto da igreja, o ponto alto de as pessoas chegarem e dizer: pastora Ceissa. Geralmente é a esposa do pastor. Sim. Ela nunca é vista pelo seu nome. Há alguém que diz que a esposa de pastor não tem nome. Pastora. Ou pastora, ou esposa do pastor, e assim por diante. Aquelas igrejas que não aceitam a nomenclatura pastora, ainda que não ministerialmente, então eles é a esposa do pastor. Aqueles que aceitam a nomenclatura pastora, ainda que não ministerialmente, é a pastora, e depois, quando dá, complementa com seu nome. A minha esposa, ela e você bem frisou aí, que alguns anos atrás, algum tempo atrás, diziam que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Na verdade, não é atrás, é ao lado. A esposa, não só para o pastor, para vocês jovens que estão aí, o Josué ainda solteiro, você recém-casado, e sabe a importância de uma esposa, de uma mulher de Deus. A esposa, eu entendo que a esposa do pastor Davidson, ela deve ser o freio e o acelerador. Quando eu, pastor, estou indo aceleradamente, ela freia. Quando eu estou devagar, ela acelera. Ela ajuda. A esposa, ela não é apenas a esposa para cuidar lá na casa. A esposa, ela é para acompanhar o processo. E o ministério de sucesso, o ministério pastoral de sucesso, passa por uma grande companheira, por uma esposa que também tem essa visão. Todo grande homem de Deus, e aqui eu não falo todo grande servo de Deus, porque se é servo não é grande, se é grande não é servo. Entendeu? Então, todo grande homem de Deus, ele passa pela sua vida, uma vez que já casado, passa por pelo processo de ter uma mulher espetacular, uma esposa espetacular do seu lado. Obviamente que já aproveito a deixa aí aos jovens solteiros. Busquem Deus, Amém. Ore a Deus para que Deus lhe dê uma companheira. Uma companheira para que quando você falar, eu preciso fazer a obra, ela não seja um impedimento para você. Uma grande esposa no ministério do homem é aquela que ela não o impede. Infelizmente, algumas mulheres, elas querem o seu marido na igreja, quando está na igreja, elas tornam agentes impeditivas para o exercício do ministério. Ou seja, o que esperar? Então, compreenda, é melhor ter o marido na igreja, é melhor estar na igreja, é melhor adorar a Deus do que ter o marido ausente da igreja. Então, a esposa é 100% no ministério. Amém. A gente está falando sobre esposa e eu já queria acrescentar o que você vê, pastor, a importância da família no ministério, a família ao todo no ministério. Acho que no geral, né? Os No filhos, geral, esposa. Filho, esposa. Aqui a gente complementa o seguinte, a família é o nosso bem maior. Aqui, se tratando do nosso convívio, da nossa vida terrena, a família é o nosso bem maior. No entanto, que a primeira instituição divina no Éden foi a família. Então, a família é a instituição divina. A família ela não pode ser maculada. A despeito de, hoje, novas ideologias, novas propostas para a família, a gente tem que tomar muito cuidado com relação à família. A família é de suma importância. Ter os filhos em submissão, em obediência. Obviamente, alguém vai perguntar, mas pastor, e aqueles pastores que os seus filhos, o pastor está numa linha e o filho está em outra? Complexo. Mas não é por falta de ensino, não é por falta de motivação. Eu preciso ser pastor na igreja, pastor em casa. Eu preciso ser o pai de família na igreja e ser o pai de família em casa. A família estruturada é a família que vai dar suporte para o trabalho ministerial, ela chegar na casa, saber que ela tem o pai, o esposo,
o pastor. Ela vai chegar na igreja, ela vai ter o pai, o esposo, o pastor. Eu não posso chegar em casa e tirar a máscara de pastor. Eu não posso chegar na igreja e tirar a máscara de pai. A gente não troca. Aqui é um complemento. Então, o perigo de alguns líderes é que, na presença dos seus liderados, ele demonstra uma situação. Quando chega em casa, outra situação. E aí fica até a situação de uma história que se conta, se verdade ou não, não sei, que um filho com seu pai na igreja... Acabei de pensar nela. Acabou de pensar? Então, é assim. O pai está lá com o filho na igreja, e o pai conversando com o seu pastor, e de repente o filho, pai, vamos morar na igreja? E aí, mas por que, filho, morar na igreja? Porque na igreja o senhor é um santo, em casa o senhor... Então, a família é de suma importância para o nosso crescimento. A família é a base. E se a gente tem uma família que nos apoia, não apoiar coisa errada, porque sou totalmente averso daqueles que passam panos sobre os seus filhos ou sobre os seus pais em casa, para chegar na igreja, o pai mostra uma coisa que ele não é fora do contexto da igreja. O mundo espiritual enxerga. Às vezes a gente pensa que ninguém vê, mas o mundo espiritual vê. Eu, na igreja, eu tenho uma postura, mas na rua eu tenho outra postura. Na escola eu tenho outra postura. No trabalho eu tenho outra postura. Não, eu sou pastor, tenho o meu chamado, em qualquer lugar que eu estiver, estou envolvido desta autoridade. Então eu não posso falar para Deus, Deus, dá licença um pouquinho, vou tirar minha autoridade pastoral, vou deixar aqui em casa, ou vou deixar na igreja, porque daqui para frente eu vou viver outra situação. Não tem jeito, não dá. E eu imagino os filhos de pastor, né? Nossa, você é filho de pastor. O Josué é filho de pastor, né? Eu não tive essa honra, mas eu acredito que tanto o Jonathan como a Aninha escutaram e até hoje escutam muito isso, né? Você é filho de pastor, dá o exemplo, faz isso, faz assim, faz aquilo. E como pastor e pai, qual que é o maior ensinamento que o Senhor tem a passar para o Jonathan, para a Aninha? A gente conhece, eu sou o irmão para o Jonathan é o irmão para mim. E eu vejo que é um menino trabalhador, honesto, cristão, ou seja, que foi bem criado, né? Foi bem educado, foi bem ensinado. E a partir do momento que o Senhor teve eles, qual foi o maior ensinamento que o Senhor já tentou passar para eles, ou se ainda tenta passar? Davidson, você me permite uma parte aqui, uma abertura, um parênteses. Vi meu pai chorar uma única vez. Meu pai, espero que meu pai esteja ouvindo. Beijo, pai, beijo, mãe, amo vocês. Vocês são exemplos para mim. A única vez que eu vi meu pai chorar foi em uma das minhas idas ao Paraná. E o meu pai disse, filho, se dependesse de mim, você não seria pastor. Não seria pastor não é porque eu não quero um pastor. É porque eu nunca dei incentivo e nunca dei apoio. Apoio é suporte para poder chegar e desenvolver o ministério. Mas hoje a minha maior alegria é ter um filho pastor. E o vi chorando, abracei, beijei meu pai e voltei para a minha cidade, São José dos Campos. Mas eu aconselho aos meus filhos, sejam sempre verdadeiros com todos, honestos, e nunca se esqueça da origem de vocês. A origem de vocês, o Jonathan, tanto o Jonathan quanto a Ana, falo Jonathan porque é o nosso primogênito, estávamos em um culto e Deus usou um dos pastores que estava ministrando. Deus está dando um filho para vocês, varão, escolhido do ventre. Lembro como hoje esta mensagem profética. Tenho meu filho e sempre digo, filho, seja sempre honesto e nunca deixe Jesus. Obviamente que, às vezes, adolescência, mas hoje eu louvo a Deus em ver o meu filho desenvolvendo. Como líder dos jovens,
uma pessoa prestativa, pronta a ajudar. Eu digo aos meus filhos, faça o bem a todos, sejam fiéis a Deus, nunca se aparte de vocês a pessoa principal, Jesus. Pode faltar tudo, mas não faltando Jesus, nós vencemos todo e qualquer desafio que a vida nos proporcionar. E os meus filhos, amo os meus filhos, minha família é tudo. Amém. Que incrível. Bom, pastor. E a respeito do primogênito, né, do filho mais velho, o John é tão especial, pastor, que um dia, 2 dias já eu precisei dele, e independente do que ele estava fazendo, ele deixou e veio me ajudar. Um dia, meu carro parou, em Jacareí mesmo, perto de casa, ele atravessou toda a Macedônia para me ajudar. Na época da mudança do nosso casamento, a gente precisava de um carro aberto, e ele tinha esse carro, e ele se prestou a ir na loja, pegar o sofá, trazer em casa, subir as escadas, que não são poucas, e só tem que agradecer a ele, né? Então, a gente fica feliz em saber dessa admiração que o Senhor tem por ele. É muito bom quando um pai tem orgulho do filho. Ô Davidson, desculpa te cortar, eu fico emocionado quando falo da minha família, do meu ministério pastoral, porque, irmão, eu amo. Talvez mais à frente a gente... Mas o meu filho, beijo filho, ele teve uma postura um dia que muitos, inclusive pastores, não terão coragem de fazer. Muitos não terão coragem de fazer. Até minha esposa ficou admirada. Eu saí para ir para a escola dominical, mas depois meu filho tinha um rapaz que era usuário de drogas e ele foi conversando com este rapaz e o rapaz queria voltar para a cidade dele, no interior de Minas. O meu filho foi lá, abençoou com a passagem. Mais do que isso, ele era um morador de rua, estava na rua, usuário de droga morando na rua. Meu filho evangelizou, meu filho levou para o banheiro dele, lá em casa temos 2 banheiros, levou ele lá, o rapaz foi para o banheiro, o rapaz tomou banho, o rapaz cortou o cabelo, o rapaz cortou a barba, o rapaz cuidou dele. É como aqueles vídeos que eventualmente a gente assiste na internet, né? Cuidou dele, deu roupa para ele, sapato para ele e colocou ele no ônibus. O amor que meu filho tem em cuidar das pessoas. E outra, o meu filho, não é porque é meu filho, mas meu filho tendo disponibilidade de tempo, porque ele trabalha, o trabalho dele é corrido, tendo disponibilidade de tempo, pensa numa pessoa que não pensa 2 vezes para ajudar uma pessoa, generosa. Um amigo como você, um irmão como você, ainda mais. Porque assim, a gente ajuda as pessoas, mas amigos a gente carrega nos ombros. Amém. Lembra Jesus, né? Jesus foi desse jeitinho também, amar o próximo como a ti mesmo. E já falando em Jesus, pastor, você está vendo aí no jornal o que está acontecendo, guerra lá na Ucrânia, Rússia, o jeito que tá, as eleições para o mês que vem, essas coisas aí que está acontecendo. Você acredita que Jesus está próximo de voltar, pastor? É interessante, Josué, essa pergunta, porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para Apocalipse 3:11, né? Apocalipse 3:11 diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens. Mas alguém poderá dizer, pastor, mas Jesus diz esta palavra há quase 2000 anos atrás, porque João, quando ele recebe essa revelação, e aí a gente vê o registro desta fala por volta do ano 95 da era cristã, alguém pergunta e diz, mas como é que pode, né? O Jesus, há quase 2000 anos atrás, falou que viria e não veio. Mas, na verdade, a palavra está dizendo de ação. A retirada do seu povo será muito rápida. Um abrir e fechar de olhos. Não é lapso de tempo, mas sim na ação de Jesus. Quanto à tua pergunta, Josué, ela é muito interessante. Eu entendo que nós passamos um período de 2 anos, aproximadamente, aí, mais ou menos, de pandemia. E chocou a mim, pastor. Chocou a mim, pastor. Como outros pastores ficaram chocados. Por quê? Porque
Porque, na verdade, para nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que estes sinais são sinais dos tempos. Jesus pode vir daqui a pouco. Talvez a gente termine aqui a nossa live, essa estreia, e Jesus toque a trombeta e vai ficar para alguém que ficou assistir. Para aquele que está preparado. Tomara que não seja nós, né? Vamos subir, em nome de Jesus. Esse é o nosso trabalho, porque se a gente ficar aqui servindo a Deus, batalhando, fazendo um trabalho especial como esse que Deus colocou no coração de vocês, para ficar, não dá. Vamos fazer um trabalho para nós subirmos, porque o grande amor de Deus nos alcançou. Então eu vejo que Jesus está às portas. Grande exemplo disso aí, eu falo que me chocou porque nós temos obreiros que abandonaram a igreja. Tivemos histórico, logo no início da pandemia, de obreiros que cometeram suicídio porque contraíram o vírus. Quando, na verdade, deveria entender que, sinais dos tempos, se eu morrer com o vírus ou não, o que importa é a minha salvação. O suicídio não resolve. O suicídio é a pessoa querer matar uma dor que está dentro de si. Não vai matar a dor, mata a pessoa e não resolve o problema. Então, vejamos, Jesus está às portas, Josué. Disso pode ter certeza. Fica aqui o meu convite aos cristãos, aqueles que não são cristãos, a se renderem aos pés de Jesus, a estar cada vez mais perto de Jesus. Guerra na Ucrânia, isso tem significado futurista, escatológico. A pandemia tem significado escatológico, política, esta briga na política, briga pelo poder, o interesse em querer... porque assim, Jesus para vir, o mundo precisa estar num caos. Sim. Precisa estabelecer o caos. Talvez não de forma geral no mundo, talvez algum lugar consiga se escapar, e a gente espera que seja o Brasil, o país que esteja isento de repente um caos total, mas a vinda de Jesus está às portas. Está muito próximo mesmo. Igual tá acontecendo até com... eles estão querendo atingir até as crianças, né? Esse negócio aí de... Cara, eu tava na sala, lá em casa, eu tava assistindo TV, pastor. Tava com meu irmão... A gente tava assistindo um filme, e esse filme é desenho, assim, sabe? E, tipo, 2 mulheres juntas, entendeu? Tipo, 2 mulheres juntas, igual o governo aí, que, em nome de Jesus, não vai ganhar as eleições mês que vem. Eles estão querendo fazer um banheiro. Aqui no Campos Alemães mesmo tem uma escola que tá menino e menina estão usando o mesmo banheiro. E tá muito feio, pastor. Tá muito feio. São sinais. São sinais dos tempos. Não só acho, como tenho certeza, que é assim. Nós precisamos ter a nossa convicção. O que a gente mais preocupa, e você fala um pouco de política, hoje a gente não faz abertura política aqui na nossa estreia, porque hoje nós estamos voltados aqui, mas esta questão política são sinais dos tempos. Sim. Compete a nós, porque a nossa briga é briga ideológica, o nosso questionamento é ideológico, é a liberdade que nós queremos, todos nós queremos, mas dentro daquilo que a Bíblia nos mostra, os sinais dos tempos seriam assim, e a gente vai lutar. A gente vai lutar, pregar o Evangelho. Quem quiser verdadeiramente voltar-se para Jesus, tem o Evangelho, tem os ensinadores. Quem não quiser, ele vai viver dissolutamente. E viver dissolutamente é viver contrário a Deus. Viver contrário a Deus é prejuízo. Pastor, eu quero ir um pouquinho mais profundo, entrando até em relação ao particular do Senhor. Como pastor, me fala um ponto positivo e um ponto negativo do Senhor. É forte, hein? É forte. Tá parecendo entrevista de emprego. Fala seu ponto positivo e negativo. 3 características para trabalhar a nossa empresa. Rapaz, se você for fazer uma entrevista, ou se eu for passando por um processo seletivo, e vir essas 2 perguntas, eu vou te falar, se depender dessas 2 respostas para mim ser aprovado, eu acho que eu estou já reprovado. Acho que seria melhor começar a entrevista por essas 2 perguntas, porque daí já não segue para as próximas.
vocês foram muito inteligentes, né? Porque levaram essas perguntas mais lá para o fim da nossa conversa aqui, né? Sim, foi pensado. Você quer o quê? Um ponto positivo, um ponto negativo como pastor? O senhor acabou de dizer que não pode desvincular o Adilson do pastor, né? Foi o que nós aprendemos aqui. Então, pode ser no geral. Fazer bate-papo com gente inteligente é outro Sim. nível, né? É outro naipe. Meu amigo, ponto positivo. Ponto positivo do pastor Adilson, eu poderia descrever aqui alguns, se me permitem. Sim, alguns. Com certeza. Sem demagogia, longe de mim a demagogia, a soberba, mas persistência, dedicação, amor àquilo que faço. Amor àquilo que faço. Seja na minha vida secular, seja na minha vida espiritual. Eu sempre